Vocês já ouviram falar alguma vez na vida, sem ser quando Jesus falou que eu estava vindo, de Brainspotting ou David Graham? Eu já ouvi com você e aquele livro que você leu, na verdade. Por isso que eu achei que era muito legal você vir aqui falar pra gente. EMDR, vocês já ouviram falar alguma vez? EMDR, Eye Movement Sensibilization and Reprocessing. O EMDR ele surge na década de 80 e vou falar um pouco para contextualizar da onde surge o David, né? Ele surge na década de 80 com a Francine Shapiro, todo um trabalho voltado para transtorno de estresse pós-traumático. Então, os primeiros estudos, a grande maioria dos estudos é com um transtorno de estresse pós-traumático. Os primeiros com veteranos de guerra, né, inclusive com meta-análise de comprovação de resultado para transtorno de estresse pós-traumático. Isso se você pensar com, talvez a meta-análise deve ter sido alguma coisa entre 20 e 25 anos dos primeiros artigos de EMDR. Então, se pensar, é muito pouco tempo para se chegar a um resultado tão consistente em termos de pesquisa científica. Então, o David trabalhava com EMDR, ele era supervisor e facilitador de EMDR, né? E trabalhava também com experiência somática. Então, ele fazia uma mescla disso do que ele chamava de EMDR de fluir natural, que era um EMDR mais voltado para o corpo, para a percepção corporal, né? Um pouco menos protocolar, porque o EMDR é muito protocolar. E aí, nesse contexto, depois de toda a avalanche de traumas que ele trabalhou, que ele viveu e trabalhou, né, do 11 de setembro, né, que começa a... Então, eu já ouvi ele falando da importância, né, do impacto tanto clínico quanto pessoal do 11 de setembro, porque ele mora em Nova York, o consultório dele é em Manhattan, a 8 quadras do World Trade Center. Então foi algo muito pessoalmente muito próximo e que ele atendeu muitas pessoas. Então aquilo levou ele a uma imersão no trauma de uma maneira que, apesar de trabalhar com isso há muitos anos, ele ainda não tinha vivido com tamanha intensidade, né? E ele é um cara muito sensível assim à relação, né? Ele é um terapeuta fantástico. Eu lembro que eu falava, antes de eu começar a usar o Brainspotting com mais afinco, estudar mais a fundo, eu falava, se você for fazer o curso do David e nunca usar o Brainspotting, vale pela postura terapêutica dele, né? E hoje eu entendo o quanto essa postura terapêutica dele foi essencial para a descoberta de todo o processo do Brainspotting. Porque é um processo extremamente relacional, mas aí eu já estou adiantando as bolas. Porque a gente ainda nem viu o brainstorm, você já está dando o sentido da vida dele. Exatamente. Mas, então, e essa é a primeira definição que o David faz de Brainspotting, onde você olha, afeta o que você sente. Então, essa frase, ela contém a ideia principal, né, que vai trazer todo o desenvolvimento do Brainspotting. Aí eu vou contar um pouquinho de história, né? Porque às vezes é legal entender como que as coisas surgiram, né? Essa foto é da personagem em si, que eu vou contar a história, é ela, né? Era uma adolescente de 16 anos, isso em 2003, né? Então hoje ela está com 20, quase 30 anos, né? Ele trabalhava com ela já há algum tempo, com o EMDR de fluir natural, e o EMDR de fluir natural, ele faz movimentos lentos. Você usa o movimento dos olhos, então você tem todo o enquadramento do protocolo, mas você pede para a pessoa seguir a sua mão com os olhos. E aí ele estava fazendo um movimento bem lentamente, né? E de repente os olhos dela tremeram, né? Acho que até meu posso, né? Eles disseram que não conhecem o MDR, nem todos, né?
MDR é um procedimento que você trabalha, o que ele está dizendo, por que é natural? Porque ele está usando a mão. Mas, na verdade, na maioria dos casos, você tem um aparelho, né? Que muda. E aí você tem algo que se movimenta numa direção, e aí tem um protocolo no qual você vai, ao mesmo tempo que o indivíduo faz essa tarefa física de acompanhamento do olhar, com algo que se move, pode ser uma bola, ele vai ter que relembrar algum aspecto da história, ou contar alguma coisa. A grosso modo é isso, simplificando ao extremo. Então é um procedimento em que você usa algo físico, em que você tem que seguir com o olhar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele tem que falar. Tá? Não, isso não tem nada a ver com o efeito distrator. Porque depois a gente pode discutir o que é MDR. Mas é por isso que ele está dizendo. Aí a pessoa não usava aparelho, ele usava a própria mão, o indivíduo seguindo e falar. Essa combinação do seguir, do falar, é que não é como um distrator. É, aparentemente é alguma coisa da estimulação do cérebro e integração de informação. Você tem um foco. Né? Se a pessoa se distrai do foco, eu não sei o conceito, né, do distrator na forma que vocês trabalham no behaviorismo radical, né? Não, isso é TCC? Não tem, mas eu acho que ele achou que era uma coisa para distrair, não é? Ah, tá, não é um conceito. Não, mas não é um estímulo para a pessoa se distrair e contar a história. É algo que inicialmente você observou que indivíduos contavam a história, bem no estudo, isso contava a história do evento traumático. Isso é desenvolvido inicialmente como um déficit. Então, o indivíduo está contando, eu fui assaltado, eu fui estuprado, e aí ele vai seguindo e ele conta. Depois, com a neuroimagem, o que você descobriu é que aparentemente há uma integração entre informações temporais e informações do evento que estavam de alguma forma dissociadas na produção. Durante o estresse pós-traumático, o indivíduo via aquilo como presente. E, na verdade, ele não identificava o elemento passado. Então, quando ele contava... Então, isso é um procedimento muito estudado, que é isso que ele falou, 25 anos de estudos. Vários... Eu entendi. É como se, enquanto ele seguisse o movimento, seria como se o que ele está pensando ou falando seguisse aquela linha temporal. Não é isso, não. Na verdade, a estimulação bilateral, ela não precisa necessariamente ser visual, ela pode ser tátil ou auditiva mas também. Tem que ser bilateral. Mas tem que ser bilateral. O que você precisa é fazer os dois hemisférios do cérebro se ativar ao mesmo tempo. Tem algumas coisas, eu tenho CD que eu uso com pacientes, assim, que a estimulação é auditiva. Ele coloca, em um deles são duas histórias sendo contadas, em um deles são duas músicas diferentes, mas é feita para isso, para você ativa as duas áreas do cérebro e você faz ele fazer uma outra tarefa verbal. Isso, de alguma forma... Eu fiz uma coisa parecida numa pesquisa que eu participei, que eu ficava ouvindo no fone palavras que não tinham sentido nenhum. Isso é um distrator. Enquanto eu fazia exercícios de lógica. Isso é um distrator. Isso é um distrator. A música bilateral, na verdade, te ajuda a concentrar. Isso. Vai ser o efeito inverso. Porque você é uma interação com coisas de memória, não com atividade de aprendizagem em geral. É você trazendo uma memória antiga, uma memória, é uma condição passada de uma rede que você está ativando. Embora a escrita seja uma atividade desse tipo, eu não sei se são os mesmos processos, entendeu? Não sei se é a mesma atividade. De alguma forma, a estimulação bilateral, ela vai estimular as áreas de autorregulação cerebral, né? Para que aquela rede de memória seja reorganizada de uma forma diferente. O brain spotting ele vai ter essa mesma base, só que ele é mais específico do que o EMDR nessa ativação cerebral, né? Do que simplesmente a bilateralidade. Né? Aí eu vou chegar
nessa parte de quais são as hipóteses do funcionamento neurofisiológico do brain spotting. Né? Mas é isso, o movimento bilateral, de alguma forma, estimula o cérebro a reorganizar aquelas redes de memória e, pegando a perspectiva temporal, né, colocar o passado no passado, fazer com que os sentimentos, emoções e reações corporais daquele evento traumático parem de ser disparados no presente por gatilhos, por âncoras, né, por condicionamentos reflexos. Então ele estava nesse processo e aí o olho dela travou. Né? Isso é comum, assim, quem trabalha bastante com MDR, que tem essa observação, começa a falar, né, mas tem umas anomalias oculares que a gente observa durante o movimento. E aí foi exatamente isso que aconteceu e ele parou, usou o dedo lá e sustentou durante 10, 15 minutos. Minutos? Né? Minutos. Dedo assim, parado. Legal, é muito tempo. É pouco. 15 minutos? Para a nossa prática de brain spotting hoje em dia, 15 minutos de foco em um ponto é pouco tempo. Quanto tempo dura mais ou menos? Uma sessão de 1 hora. Com a estimulação, 30, 40. Apesar, às vezes eu faço sessão dupla, a gente pode... Eu já cheguei a ter processamento em si de 2 horas. Numa sessão de 2 horas e meia. Mas é raro até pelas questões logísticas, né? Mas tem muita gente que entra nesse nível de ativação e processamento. Tem muito conceito, vai ficar um pouco mais claro, né? Então ele parou e aí o que aconteceu? Começou a vir uma enxurrada de material, inclusive coisas que já tinham sido trabalhadas, né? Então já tinha 1 ano de sessões semanais de 1h30, né? Com reprocessamento de várias histórias da separação dos pais, né? Tinha aspecto de negligência, se não me engano, também ali no meio, muita alienação parental, né? Não sei se chegaria legalmente a ser considerado alienação parental, mas elementos que caminhariam para uma alienação parental, né? Fora os traumas de esporte, porque o foco dela era o desempenho esportivo da patinação, né? E o foco do processamento, era o salto triplo, né? A gente começou a falar de outras coisas, eu esqueci desse detalhe. Então eles estavam trabalhando o salto triplo, que é um salto básico para uma patinadora de gelo, que é você vir andando, salta, dá 3 voltas em torno do próprio eixo e volta. É básico, tá? Para eles. E ela nunca acertava esse salto. Então eles estavam trabalhando exatamente o momento onde ela perdia o controle do salto. E ela tinha medo, de alguma forma ela não conseguia chegar até o final. Então não tinha um sentimento consciente, como por exemplo o medo. Entendi. Simplesmente ela não conseguia. Aí ele pegou o momento foca no momento da perda do movimento. Né? Então percebe como é um olhar muito corporal. Muito corporal por quê? Porque quanto mais corporal, mais subcortical a gente está. Então ela entrou nessa enxurrada, vieram várias lembranças que já haviam sido trabalhadas, tanto do divórcio, quanto das lesões de esporte e tal. E ele encerrou a sessão, aquilo chamou a atenção, né? Mas coisas diferentes e fora do padrão acontecem o tempo todo numa sessão. A gente está acostumado a perceber isso de vez em quando. E aquilo chama a atenção, às vezes a gente repete e dá certo, às vezes a gente repete e não faz o menor sentido. Né? Mas o que mais chamou a atenção é que no dia seguinte ela foi para o treino, né? Fez o salto, acertou o salto, repetiu várias vezes o salto, né? E nunca mais teve problema com o salto. Então, peraí, pareceu, né, importante o que aconteceu, e aí no dia seguinte ele teve um resultado de
de uma mudança muito grande exatamente daquilo que eles estavam buscando, né? Então ele começou a prestar atenção nessas anomalias, começou a Então, deixa eu ver se eu entendi. explorar mais isso. Ela estava se concentrando no salto, na hora que ele estava passando, fazendo a estimulação. Ele tinha Isso. pedido para ela se concentrar no momento que ela parava no salto. Uhum. E aí, Quando você pensa no momento do salto, pensa no momento do salto, ela tem que se aquele ponto concentrar. exato onde Aí, você perde o movimento. Aí quando ele viu que mudou o olhar naquela coisa, ele parou ali. Ele parou. Na verdade, o olhar dela parou. O olhar Ele parou. só acompanhou. E aí, quando ela começa a falar, ela vai falar desse conteúdo. Mas Uhum. a dica dele, aquilo dele, era que ele tinha pedido para ficar tentando se concentrar no salto. Só para eu entender o procedimento. É porque, na verdade, aí tanto no Brainspotting quanto no MDR, quando você sai de um foco, você não fica no foco. Você não mantém a concentração. Às vezes você volta no foco. Mas aquele foco, nós estamos falando de rede de memória. Então uma memória conecta a outra. Exatamente. Então você deixa aquela conexão ir surgindo e fluindo. O que vem de cada conexão. E às vezes surgem coisas que parecem não ter nada a ver, né? Às vezes você está ali num processamento e o cliente vira e fala: não, eu pensei em uma coisa nada a ver. Ok. Segue isso mais um pouco, né? A grande maioria das vezes acaba surgindo uma conexão entre aquilo que não tinha nada a ver com a queixa que a gente estava trabalhando. Às vezes realmente desfoca, né? E aí você vai voltar. Mas a grande maioria das vezes aquilo que parece não ter nada a ver tem tudo a ver com o processo. E aí aqui, inclusive, eu peguei os tópicos do artigo lá da Cíntia, né? Que são os 4 fundamentos, assim, né? Então, a questão das sensações corporais a gente já falou um pouco, né? Então, por que a sensação corporal é tão importante? Porque ela leva para essa ativação ou para essa atenção ao que ativa mais as áreas subcorticais do cérebro. E aí, isso na verdade tem a ver com o princípio da incerteza, fenomenologia, né? Essa presença sem suposição e sem julgamento, muito nessa perspectiva da incerteza e da fenomenologia. Se a gente pensar, inclusive em termos cerebrais, né? O número de um quatrilhão de conexões, uma das hipóteses é que o nosso cérebro tem 1 quatrilhão de conexões, né? Como que a gente quer prever do lado de fora o que pode acontecer em uma infinidade tão grande de conexões, né? É muita arrogância nossa, enquanto consciência, né? Querer prever o que acontece no cérebro de uma forma tão ampla, né? Ainda mais de fora, né? Então, isso é essencial, né? Então, vai além da perspectiva do não julgamento terapêutico, né? Mas é uma não interpretação, inclusive. Uma coisa que a gente não faz, não processamento, é interpretar o que surge. Você só deixa surgir. Se tiver que ter alguma interpretação, essa interpretação vai vir de forma espontânea do próprio cliente, do próprio sujeito, né? Se você inclusive percebe que é uma interpretação consciente, vamos dizer assim, racional, você vai tentar desestimular aquela interpretação. Não como errada, mas não se apega a ela, né? Então, às vezes a pessoa chega com um histórico de terapia, não, porque isso traz toda uma interpretação. Isso pode fazer todo sentido, mas não se prende a isso não. Vamos ver o que a tua rede de memória traz, né? E muitas vezes a gente fala nessas linguagens, porque a gente vai ensinando um pouco, né? Por mais que para nós o cérebro seja a base, para o cliente ele acaba funcionando um pouco como uma metáfora do processo.
Então, o tempo todo buscando esse conhecimento e essa base na neurociência. Né? E aí, aquilo que eu falei da postura terapêutica do David, né? Que é o que acaba se enquadrando no que ele vai chamar de moldura de sintonia dual. O que é a moldura de sintonia dual? Aqui vale a pena explorar um pouco mais. A moldura da sintonia dual é exatamente essa moldura relacional e neurobiológica. Então, o ponto de ativação, ele é a parte neurobiológica da sintonia. O que acontece, né? Então eu estou ali pensando numa situação, tá? E aí eu vou buscar um ponto, então eu enquadro a questão, a queixa com o cliente, né? E vou buscar então esse ponto de ativação. O que é esse ponto de ativação? Ou é um ponto onde eu observo alguma reação fisiológica, né, reflexa, né, no cliente, enquanto eu escaneio o olhar dele. Então eu vou usar uma ponteira. Né? Deixa eu usar de bobagem. Né? Então é basicamente isso. Eu só acompanho. Aqui ele piscou. Tem alguma coisa de respiração ou algum movimento maior aqui na garganta. Aqui de novo piscar. Mas o piscar é natural, né? Porque você tem que piscar. Sim, mas por que naquele ponto exatamente? Porque na verdade a hora que a gente começa a ir e voltar, em geral tem uma prevalência do piscar naquela determinada direção. Agora você fez uma vez só, mas talvez se você fizer várias vezes você vai virar. Pode ser. E assim, ele não estava pensando em nada a priori, né? Não tinha nenhum foco. Então isso também faz toda a diferença. Você tem que observar também outras contingências do corpo, Daniel. Você percebeu a respiração além da direção do olhar. Né? Agora, uma coisa... Quando você falou assim, você piscou. Aí eu fiquei prestando atenção em piscar. E aí foi quando eu demorei mais para piscar. É que ele não iria fazer isso durante a sessão, imagina. Ele está pra gente... Não, sim. Eu tinha visto você piscar, mas eu achei assim, deve ser do processo natural de piscar, né? Então, não deixa de ser, mas não deixa de ser uma dica. Você tem que olhar um pouco se pisca sempre ali, por exemplo. Ou às vezes, por exemplo, é uma dupla, às vezes até uma tripla piscada. No mesmo local. Aí isso é mais incomum mesmo. Então, primeira coisa, isso... Ou então, um tremor nos olhos. Isso é ponto o quê? Como é que se chama esse? Isso é o que a gente chama de brain spot. Brain spot. É o spot brain. É literalmente. É literalmente o ponto do cérebro. É o ponto do cérebro. Né? Então é o ponto do campo visual onde de alguma forma eu estou vendo, nesse caso, uma resposta fisiológica, né, ou reflexa Há uma estimulação externa. Que tem a ver com aquele foco. Tá bom, entendi. E você vai explorar esse ponto de foco do cérebro com relação às vivências que o paciente vai te falar. Isso a gente, a gente vem aqui, né? Esse ponto, de alguma forma, ativa, né, as camadas, ou na verdade o ponto visual vai ativar a camada visual do folículo superior lá na base no mesencéfalo, né, que é esse destaque aqui. Então, para não ficar tão abstrato, por que disso, né? Porque, então eu vou ficar olhando para um ponto e a minha emoção vai mudar, vai. Por quê? Né? Porque tem um fundamento neurofisiológico aqui.
Né? A posição do olhar, né, ela traz toda uma ativação. Na verdade, isso tem a ver com resposta de orientação espacial. Né? Então, a resposta de orientação espacial, que no caso da visual é na primeira camada, né, em termos de ativação de redes de memória. Então, a Patrícia Matos, que é uma psiquiatra de São Paulo, ela trouxe uma metáfora fantástica durante um curso a respeito disso. Ela virou e falou, é como se o colículo superior fosse a central de trem que diz quais os caminhos vão estar abertos ou não naquele momento. E de alguma forma a posição ocular faz essa ativação no colículo superior, né? E sustenta esse foco. Então, a hora que eu acho aquele ponto, é como se eu tivesse, e mantenho o olhar do cliente naquela direção, é como se eu estivesse ajudando o cérebro dele a manter aquela rede de memória acionada. E as conexões ligadas a essa... consequentemente... Você conecta a rede. Uma forma de você jogar. Tentou combinar isso com sinais EEG? Tem gente que faz esse tipo de estudo. Por exemplo, que eu já vi vários artigos, que era uma área que eu já sempre assisti, porque há alguns anos eu vi vários. E a gente tem um equipamento lá. E aí tem estudos que falam, por exemplo, quando você tem depressão, ativa tal ponto no cérebro. Quando você pensa em determinada emoção, você ativa tal ponto. Tem até um amigo meu que ele trabalhou com esse cara, agora ele está doutorado na UFMG. Ele trabalha especificamente com isso. Aí, por exemplo, ele colocou uma série de filmes, por exemplo, terror. E aí, quando a pessoa assistiu o filme de terror, que ela sentia lá o medo, que ela ativava tal parte do cérebro, outra tal parte. E aí ele ia mostrando lá. Tem estudos, e até o que muda, né? Tem estudos, eu não conheço do Brain Spot, mas tem estudo do O MDR tem bastante estudo de neuroimagem. Na hora que você falou, ela ficou 15 minutos, né, naquele ponto. Qual é o indicativo para o terapeuta, no caso, né, que estiver aplicando o procedimento, de sair do ponto? Ele, se eu ficar 15, eu dou a instrução de ele olhar para o Em geral, você vai sustentar aquele ponto a sessão inteira. Ah, entendi. Você falou até 15, Nossa, então em algum momento ele sai do ponto? Mas você tem um Por isso que a gente usa a ponteira. E um lugar adequado para apoiar o braço, né? Porque na minha gordice não conseguia ficar assim. Você percebe que o gordo já pensa? Puta, meu, como é que você... Mas você tá aqui, né? Ah, tá. Você tem um apoio afetivo emocional da mesa. Da mesa, do braço da cadeira. Em algum local que você vai. Ou, às vezes, até o suporte de ponteira, que é um tripé adaptado que vai segurar a ponteira. Entendi. Eu uso mais quando eu trabalho com mais de um ponto. Né? É possível ter uma estimulação de múltiplas redes? Sim. Aí você tem 2 pontos sendo ativados. Por exemplo, um dilema. Né? Então, que ponto casar ou comprar uma bicicleta? Quando você pensa em casar, como que te ativa? Quais as reações corporais? Casar ou comprar uma bicicleta? É isso? Eu já responderia mas pode. Comprar bicicleta. Comprar bicicleta. Se você consegue ter dúvida entre casar e comprar. E eu não nunca case. andando de bicicleta. Pronto, um outro mais. Porque a bicicleta tem que fazer esforço, né? Tem que subir. Pois, mas não se compara o esforço do casamento. Por isso que eu estou dizendo, compra a bicicleta. Gasta sua energia sexual na bicicleta. Tá legal. Então você pode ter múltiplos aparelhos assim. Como você pode trabalhar com partes internas, e aí você pode ter pontos diferentes para partes internas diferentes. Não entendi como é que você põe o ponto internamente. Como assim? Você Não, põe algo... o ponto é externo. Ah, tá. A parte, o estado de ego é interno. Não é ego, você não vai... Então, quando você entra em contato com a tua criança ferida,
Quando você Vocês entra em têm um contato... conceito lá. Não, aí é um conceito da psicologia, tem várias abordagens, né, que usam essa ideia da criança ferida. Né? Então, se eu fizer um paralelo com o psicodrama, eu posso achar um ponto de cada papel. Algum ponto da minha história, por exemplo, algum sofrimento meu, de alguma coisa que me identifica com a minha imagem infantil, por exemplo. Na verdade, quando a gente está falando de trabalhos de parte, a gente está muito mais próximo de um TDI do que de eventos em si. Né? Então você tem TDI, transtorno dissociativo de identidade, múltiplas personalidades. É lógico que nós não estamos falando de um TDI, mas nós estamos falando de redes de memória, né, que têm peculiaridades e estruturas tão específicas que podem se diferenciar de uma outra rede de memória daquela pessoa a ponto dela se comportar de forma completamente diferente. Né? Então isso pode ser disparado por questões químicas, né? Se a gente pensar, por exemplo, trabalhar com TPM, né? Você pode pegar o estado de ego da TPM e o estado de ego do suposto equilíbrio. Né? E aí, em geral, você vai... Então, de padrões de respostas. Padrões de respostas. Para esse grupo. Se a gente... tem que se adaptar. Como eles tentam encontrar padrão entre a verdade, mentira, no discurso, e aí as pessoas têm a ficção ponto. Não, eu acho que eu estou entendendo, vê se eu entendi. Você tem, obviamente, padrões de resposta de que emerge de experiências individuais. Então, eu sou ansiosa, porque a resposta de ansiedade em diferentes elementos, a forma como eu me comporto, tem muito a ver com a forma de resposta com condições mais ansiosas. Eu prevejo tragédia, eu tenho suposições sobre as pessoas, etc. Então, normalmente, tem algumas histórias que elas são tão frequentes que elas geram padrão de resposta. Então, eu estou entendendo, Daniel, que é isso. Em vez de você pensar como era uma relação no dia que eu estava jantando com a minha mãe. Isso é isso. Então, tem uma forma de comportamento da sua mãe e a sua que deve ser muito comum. Eu digo assim, minha mãe era uma pessoa nervosa, porque isso reflete uma relação para além de um exemplo de uma situação. Era um padrão de relação que a gente tinha, que a gente chama de padrão de resposta. É isso, então, você pode acessar padrões de experiências, né? Então, eu tenho baixa autoestima, por exemplo, uma coisa. Tem um conceito de análise do comportamento que é baixa autoestima, mas também a tal da... Ai, gente, como é que é o nome agora? Eu não vou lembrar agora, mas é um pessoal do México que andou mexendo com isso, que é significância, eles falam da esquiva experiencial, que é uma forma de que você tem uma infância, a insegurança, não sei se você vê, eles falam de uma insegurança experiencial, que você tem um padrão de relação com os pais que torna você menos confiável nas pessoas, por exemplo, você acha que vai ser abandonado, etc. Então não tem a ver com um exemplo de resposta, tem a ver com padrões que se construíram. Isso seria um correlato com isso que você está dizendo? Acredito que sim, porque... Os padrões são os caminhos do trem. Exatamente. É o que foi fortalecido várias vezes enquanto conexões. Então essa é uma via, né? Sim, que já foi construída. E aí você tem você pode ter um padrão de via mais ativável, então. Só que aí você tem um padrão mais funcional e um padrão mais disfuncional. E você continua mais disfuncional. Você quer que o disfuncional se integre de uma forma mais adaptativa. Peraí, só para voltar, eu perdi. A gente estava no TPM, por que mesmo? Porque se você pensar o padrão de irritação e tal, ele é um padrão de resposta, né? Disparado muitas vezes pela questão química, pela questão hormonal. Mas não necessariamente ele é só hormonal. E ele não precisa ser a mesma resposta. Eu estou irritada no TPM, mas eu posso ter respostas mais construtivas, não reflexo.
Ficar xingando com o meu marido não é fé. Se pegar o meu filho e bater, não é fé. Não. Diante do, se eu estou entendendo, né? Diante de reações usuais, você, de certa forma, substitui e tenta trabalhar respostas mais funcionais em condições que são disfuncionais, né? Por exemplo. Então, e aí você pode trabalhar por evento ou por padrões. Por padrões. Não seria você pegar outro trilho de trem, no caso, é isso? Na metáfora ou não? Não, na verdade, eu posso pegar um trilho que me leva a uma determinada rede, né? Mas por um caminho de um padrão de resposta, ou um estado de ego, né? Como eu posso pegar esse trilho, né, por um evento. Se você pensa, pessoas que passaram por eventos traumáticos mais marcantes ou mais próximos de uma caracterização de um evento traumático, é mais fácil você ir pelo caminho do evento, né? Agora, se você pensa padrões mais crônicos, né, de várias histórias construindo um padrão de resposta, você tem esse enquadramento do padrão mais fácil para ativar. Porque, então, quando eu chegava para entregar meu boletim para o meu pai, e mesmo se eu tirava 10, ele me perguntava quem mais tinha tirado 10 na sala de aula. É um evento que não dá muita liga, em geral, né? Mas ele ganha importância, ele cria um padrão pela repetição e não pela intensidade. Então você precisa pegar essa rede de uma forma mais ampla. Não dá para ir por evento. Ou é mais difícil ir por evento. Quando você tem um evento mais marcante, é mais fácil ir por evento. E às vezes a gente vai simplesmente pela sensação corporal. E quando a gente pensa nisso, a gente pode inclusive ter um acesso mais fácil a questões pré-verbais. Porque o registro é corporal, né? E não precisa ter uma consciência. Até porque se não tiver um relato, não tem como ter uma consciência. A pessoa não vai adivinhar o que aconteceu, sendo que a forma de registro que ela tinha não é traduzível, né? O registro corporal não vai ser traduzível ao que estava acontecendo externamente. E o que ela tem de registro é o registro corporal, não tem linguagem, não tem interpretação, não tem nada disso. E por isso que você só tem consciência quando você tem linguagem. Só quando você transforma em comportamento verbal você pode ter consciência. Se você tem, é consciência. Se a gente pensar nisso, faz todo sentido. Vários currículos. Você está voltando. Não, eu voltei porque eu fui lá para frente. Né? Então, a moldura da sintonia dual tem a ver com isso, né? Com essa sintonia neurobiológica de ativação da rede de memória, né? E com a sintonia relacional. Então, um bom brain spotting, aliás, um brain spotter, ele tem que ser um bom terapeuta relacional. Senão você não sustenta um bom processamento. Por quê? Né? E aí nós vamos falar também disso um pouco mais em termos de cérebro. Mas antes de falar disso em termos de cérebro, por que isso faz todo sentido? Né? Porque aquela rede de memória ficou daquela forma, mas aquilo foi o melhor possível para aquele sistema naquele momento. Era a melhor saída. Era a saída mais adaptativa. Só que o padrão permanece, o ambiente muda e aquela não é mais a saída mais adaptativa. Só que o padrão está estabelecido. Às vezes, simplesmente ajudar ou estimular a reorganizar muda o padrão. Mas às vezes você precisa de todo um processo de contenção. Às vezes a pessoa não está tão fora assim, às vezes o ambiente não mudou tanto assim. Às vezes o ambiente interno mudou mais do que o externo. Então ela precisa ter mais contato com esses recursos internos para dar conta de lidar de uma forma diferente com o externo. E aí o papel terapêutico ele é essencial nesse processo,
para sustentar, para dar segurança para o cérebro de que ele pode mexer naquilo. Né? Então, você falou de um padrão de relação construída lá com os pais. Isso me fez pensar na ideia de transtorno de apego. Né? Não sei como que a comportamental vai lidar com essa ideia do transtorno de apego. Transtorno de apego é apego. Apego é um conceito universalmente aceito. Você está falando quando você tem um problema na condição do apego. Isso. Ela não é capaz de desenvolver um apego. Acho que esse apego é um comportamento aceito. Então, você vai ter que trabalhar isso, você só trabalha na relação, né? A confiança ou o apego na relação terapêutica. Enquanto você não ajudar essa pessoa a desenvolver uma relação de apego, né, segura ou confiável na relação terapêutica, ela não entra em processamento. Por quê? Porque não existe uma oferta de segurança neurobiológica para oferecer para esse cérebro tentar reorganizar os padrões. Faz sentido o que eu estou falando? Por isso que a presença, né, a relação terapêutica é tão importante, tanto quanto a sintonia neurobiológica. E aí aqui o trabalho do Damir Del Monte fala um pouco disso, né, do porquê, em termos de cérebro, a relação terapêutica é tão importante. Aqui ele traz uma nomenclatura não tão tradicional para as partes do cérebro, né? Então ele vai definir o isocórtex agranular, né? Que é o que mais tradicionalmente é entendido como córtex pré-frontal, ventromedial, o córtex órbito-frontal e o giro cingulado anterior. Então, isso. Não, peraí, às vezes isocórtex agranular. Essa parte mais aqui, né? Aqui cima também, Não, aqui é o granular. tá. Vamos brincar um pouquinho de anatomia, que até me ajuda. Aqui a gente tem o cérebro límbico, né? Ou o cérebro mamífero. Aqui a gente tem essa primeira camada do córtex, que é o córtex mamífero, ou seja, o alocórtex, que é o halo de próximo. Então é o córtex próximo, que você já encontra em todos os mamíferos. Tá? Essas estruturas todas, elas são altamente envolvidas na regulação cerebral. Né? São estruturas que sustentam a homeostase cerebral, vamos dizer assim. Aqui a gente já tem o isocórtex, né? Que é que vai ter a ver com o neocórtex. E aí ele divide o neocórtex em granular e agranular. Qual que é a diferença do granular e agranular? O isocórtex granular, ele tem a quarta camada é granular, ele tem 6 camadas. Ele é uma representação, um corte dela. É, um corte. Então aqui a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta camada. Então ele tem 6 camadas. A quarta dela é granular. É granular por quê? Não parece grãos? Né? É uma coisa granulada. É, um visual de grãos. Não é nem de grãos, né? Grãos a gente vai pensar em arroz, essas coisas. De granulado mesmo. Nódulos, talvez, né? Mais uma coisa. Essa estrutura celular, ela tem a ver com os processamentos de ordem superior. E são anatomicamente muito diferentes das outras estruturas. Né? São neurônios muito diferentes. E você está vendo que vai... Né? Aqui é mais parecido, aqui já está mais diferente, aqui é mais parecido, vai ficando mais diferente. Quanto mais distante, mais diferente fica. Essa estrutura tem a ver com o processo superior, com razão, né? Com consciência e tal. Não sei se dá para dizer necessariamente assim, com consciência, mas com
com esses processos mais racionais, linguagem, né, que a gente vai associar muito à consciência. Raciocínio lógico. Por conta, então, essa estrutura, ela de alguma forma é importante, esse formato celular, de alguma forma parece ter uma importância para que a gente seja capaz de fazer esses processos superiores. Cada grão é um neurônio. neurônio? É. Deve ser um conglomerado, não? O neurônio é muito pequeno. Porque é só uma representação, né? Mas não pode, tem que ter mais, porque tem muitos você imagina. Tipo, não seria só meia dúzia de neurônios entre uma tem a camada tem milhões, milhões, né? Mas é só uma representação. Só uma representação. Né? O isocórtex granular, ele já vai variar de 3 a 5 camadas sem nenhuma camada granular. Ou seja, ele não lida com esses processos de ordem superior. Aí a gente volta aqui. Né? Então, essa área que não tem aquela camada granular, ela tem então uma estrutura mais próxima com essas áreas e, consequentemente, uma comunicação mais fluida. Né? Por quê? Porque se a gente pensar a comunicação do cérebro de baixo para cima, ela é muito intensa. De cima para baixo, ela é muito mais sutil. Então, essa área granular, ela não se comunica diretamente com as áreas de autorregulação. Já a área agranular, ela já se comunica com o alocórtex, com o cérebro límbico, né? E ela também está envolvida na autorregulação. Então, se eu pensar que eu quero autorregulação cerebral, eu tenho que trabalhar com o isocórtex agranular e com o alocórtex, e não com o isocórtex. Por isso que eu vou evitar processos interpretativos e racionalizações. Porque se eu dou corda a racionalizações e processos interpretativos, eu estou estimulando o isocórtex granular. Isso são dados que vêm de neuroimagem, então, Daniel. Tipo assim, que essa área que é ativada enquanto você está fazendo? Não. Esse trabalho do Damir, ele é relacionado à terapia, de forma geral. Mas você tem estudos mostrando que essa área granular fica mais ativada do que do brainstorm? Durante o processamento? Não. Isso é uma área ainda a se estudar. É um campo a se estudar. Você tem que pensar que, assim, 2003 é a primeira experiência. O primeiro artigo publicado é de 2013, tem 5 anos. Na verdade, fez 5 anos no mês passado. Então, é muito recente, né? Na área de neurociência, essas coisas também correm muito rápido, atualmente. O pessoal deve estar tendo pesquisa já, comparando. Não com relação ao brainstorming, mas o Damir saberia dizer exatamente, eu não sei. Eu já tenho bastante dificuldade para entender o trabalho do Damir, sei que eu tenho que entender. Da onde ele tira essa fundamentação, eu acho que eu piro. Né? Porque os do MP, que eu nunca lembro o nome que você fala, do MDR. Os do MDR, você tem muitos estudos de neuroimagem. Tem. Muitos. Por mais que, apesar que faz tempo que eu não faço esse tipo de levantamento. Deve ter uns 5 ou 6 anos que eu fiz um levantamento com a Cíntia. A nossa ideia era fazer uma revisão das neuroimagens em EMDR. E a gente meio que desistiu porque cada estudo publicado era um exame diferente, fazia uma leitura diferente, não tinha muita informação cruzável. Você conseguisse comparar. Mas tem não era mais comparável ainda. Mas... neurociência. Então, não sei se tem mais, por isso que eu estou dizendo, eu acho difícil que quem dos que saíram de lá, engraçado, ainda não terem chegado nessa. Porque é uma coisa, é uma hipótese difícil de você.
trabalhar, porque você nunca isola uma área do cérebro tão. Você teria que fazer algum experimento de neuroimagem, né, com a pessoa talvez deitada, com o foco vindo numa direção que fosse exatamente. Não sei. Com o brain spotting a gente ainda não tem estudo de Eu acho neuroimagem. que é uma coisa importante para chegar nesse grau de afirmação. Assim, Não, mas isso não tem a ver com brain spotting. Isso. Se ele tivesse alguma coisa cantando, aí teria que ser. Ele chega a essa proposição, o Damir, não a partir do brain spotting, mas a partir do trabalho dele de cérebro, né? E das partes, das funções do cérebro e tal, né? E aí são N fontes, né? Que ele vai buscar, e aí eu realmente não vou saber te nomear, assim. Mas vou revisar o trabalho. conseguimos buscar com ele isso. Mas como que a gente leva esse conhecimento para o brain spotting? Isso mesmo. Né? Nessa ideia de não ativar, então, o que tem a ver com o processo superior e dar importância a esse caminho do neocórtex para o cérebro límbico. E isso aqui tem a ver com relação. Como é que você realiza isso? Como é que você consegue fazer esse isolamento em termos da variável clínica? Como é que você consegue garantir que o que você está fazendo é isolando as duas coisas? Qual é o procedimento para fazer isso? Não tem como. Acho que não consigo imaginar como. Em termos experimentais, eu não. Refazer na minha frase. Como é que você, ao atuar, me diga, quando eu faço isso, eu estou indo direto, eu não estou ativando a granular? Que tipo de cuidado você tem na intervenção? O feedback. Como assim? O feedback do processo. Então, se o processo começa a ficar interpretativo, você suspeita, ou se a pessoa começa a falar muito, você suspeita de uma ativação granular. Então, na verdade, é o comportamento verbal, a pessoa ativa. O conteúdo verbal dela... O conteúdo verbal e a observação corporal. Então, o comportamento verbal. Porque posição do corpo também é comportamento verbal. É algo da informação verbal e não verbal, mas que tem a ver com a comunicação, sim. Comunicação. Se for mais elaborada, então você diz que a granular está sendo ativada, é isso? Porque assim, a gente tem que pensar que a coisa aconteceu, viu-se o resultado, e aí depois que a gente foi descobrir o porquê desse resultado. Entendi. Né? Então tá, isso dá resultado. Se isso dá resultado, isso deve ter alguma fundamentação. Vamos procurar essa fundamentação. Essa parte aqui também do Corrigan, né? O David estava dando treinamento em Amsterdã, se não me engano, né? E o Frank Corrigan estava lá assistindo, foi a fazer o treinamento, né? Aí ele é um grande neurocientista, né? Estuda o cérebro e tal, não sei o quê, e ele estudava coisas relacionadas à ativação de redes de memória a partir do colículo superior. Esse era um dos focos de estudo do Corrigan. Né? Aí o Corrigan viu o processo acontecendo, chegou para o David no intervalo: eu acho que eu sei como isso funciona dentro do cérebro, você quer saber? E desse almoço saiu um artigo. Nossa, eu almoço tanto e não sai. Essa é eficiente. Porque um vai no bar, conversa, sai com a teoria da hélice e ganha um prêmio Nobel. Esse aí vai e descobre. Cara, eu preciso descobrir desse povo. Sinceramente, eu preciso. Não, tem no português, entendeu? Do ICMC matemático que passou na TV, que eu teoria do caos para mexer o café. Você usa menos açúcar, né? Em vez de você mexer assim, você mexe assim. Aí ele tem uma teoria que chama teoria do caos. Eu sei. Ele usa isso. Para explicar. Então eu estou mais Você usa humilhada menos açúcar, só ainda. que você mexe assim. Porque eu almoço muito menos do que tomo café. Agora é que eu me arrasei totalmente.
Se eu tivesse teorias publicadas a cada vez que eu tomo café, pelo amor de Deus, eu seria uma deusa da publicação. Né? Mas esse pessoal é muito criativo. É, juntou, né? O que um sabia com o que o outro sabia, de repente casou. E aí foi. Fizeram um modelo, isso na verdade é um modelo hipotético do funcionamento do neurobiológico. Esse que é o primeiro artigo de 2013. E aí em 2016 eles aprofundam nesse trabalho. Né? Então no de 2013, se não me engano, ele fala mais da perspectiva da orientação espacial, né? E no de 2015 que eu acho que ele entra mais nessa perspectiva do colículo superior. Né? O de 2013 tem traduzido, o de 2015 só em inglês. Mas ele continua sendo inentendível, mesmo em português. É muito técnico, é uma linguagem muito técnica. Naquela questão de ativação granular e agranular, o que realizaria a ativação agranular seria essa questão da movimentação do espaço? Não, a movimentação do espaço, a busca do ponto, Sim. a gente está buscando essa ativação do colículo superior, para abrir a rede de memória. Tá. O trabalho do Damir, na verdade, a gente usa muito mais para acompanhar o processo Uma vez e para entender o porquê a relação terapêutica é tão importante. Então, isso daqui me fundamenta neurobiologicamente. Por que a relação terapêutica é tão importante? Eu lembrei muito, que eu estudei aqui na década de 90, então a gente ainda estava muito próximo da década de 80. Então a gente lia alguns artigos da década de 80 que tentavam comparar o resultado entre as abordagens terapêuticas. Você lembra disso, Jesus? Eu acho que era aquele livro do Rock, né? Não, que vocês leram. Pode ser. Eu lembro que foi alguma coisa muito no início da graduação. Acho que foi processos. Eu acho que foi psicologia geral. Os 40 estudos do. Que horas são? Só para eu. Comparam. São 2h17. Já? Já. Não, né? Ah, tá. Bom, não, Mas a gente vai até as 4. É isso. Tá. Não, então eu preciso começar a fechar para a gente ir para a demonstração. Se tiver alguém a fim de se submeter, claro. Né? Mas então, eu lembro que tinha essa comparação de que tinha um estudo que falava que as diferentes abordagens não têm resultados diferentes. Você tem um estudo dos anos, final dos anos 70 e 80, dizendo que elas têm uma efetividade aproximada de 70%. Deve ser esse estudo. Deve ser. Mas de que tinha uma avaliação da postura terapêutica. E que a postura terapêutica era mais relevante do que a abordagem para um melhor resultado terapêutico. A hora que a gente pensa em postura terapêutica, a gente está falando de relação. Relação é o que acessa as áreas de autorregulação do cérebro. Você quer dizer exatamente o que é postura terapêutica? É a relação terapêutica. Como você usa da própria relação terapêutica como instrumento terapêutico é um viés, né? E aí em casos mais graves, como transtornos de apego ou transtornos dissociativos de identidade, isso é base, senão você não trabalha. Na psicose também. Na psicose também. Isso é esse comportamento bem definido. Né? Mas é a relação de confiança. É relativamente simples. Assim, mas... Eu tenho a impressão que você tem dois componentes do ambiente. Eu fico tentando entender da minha perspectiva teórica. Você tem a questão de que você tem que ativar redes neurais, da proposta que vocês estão fazendo, né? Você ativar mais diretamente, porque você sempre ativa as redes neurais. Essa não é uma questão que está fora em qualquer outro processo. Mas de alguma forma vocês propositadamente tentam ativar redes neurais, vocês usam
vocês estão falando os teóricos que eu entendo, né? Se eu estou entendendo bem, assim, como qualquer rede neural começa, na grande maioria, no olho, né? Porque, óbvio, o ser humano, em 70%, 80% das informações são visuais. Né? Nós não somos olfativos em essência, nem gustativos. A maioria do ambiente que a gente processa via aparato perceptual. Então, eu imagino que a hipótese, quando você coloca aí, a hipótese de que parte da rede envolve a direção do olhar, por exemplo. Então, Sim. eu estou entendendo que é uma forma de aproveitar esse elemento que é um elemento obrigatório da rede neural, né? A entrada. Quase sempre, o pai falso entra pela rede. E aí você ativaria a partir de algumas dicas, mas que a transformação do comportamento aconteceria ativando a dica, mas ao mesmo tempo, na medida que você tem dois ambientes que você manipula, três ambientes, você manipula algo do espaço, você manipula a condição do olhar como uma variável que você vai mudar, e você manipula naturalmente seu comportamento como agência reforçadora, enquanto terapeuta. Parte do seu comportamento faz parte desse ambiente. Sim. É isso. Então, do meu entendimento até agora, eu entendi que são essas variáveis críticas do BNCPOD. Eu poderia dizer que isso é a sintonia do alvo. Sintonia do alvo? Vocês usam as palavras muito difíceis. É o que o David define como sintonia dual, que é a sustentação neurobiológica e relacional. Entende? Da relação com o terapeuta e da estimulação neural. E aí o terapeuta... São essas três, só que você divide isso em três. É interessante, gostei dessa ideia, interessante, dá para explorar bem. Porque na verdade, da perspectiva do ensino, você está ampliando, você está com três ambientes diferentes. Você está com o ambiente externo, que é o elemento físico do ambiente que você está manipulando. Você está, e o ambiente social, que é o terapeuta. Você tem dois ambientes externos que entram, e você tem um ambiente interno, que tem a ver com o aparato do indivíduo. Então, eu acho que se você juntar o homem com o aparato, fica dois ambientes difíceis de trabalhar. Eu acho que a posição é só no meio, né? Imagina que a posição do estimulador lá, ele depende um pouco de você como terapeuta. Não é só ele, pelo que eu entendi. Não é só o fato dele ficar passando. Na verdade, você no brainstorm, porque no MDR... O MDR é só estimulação bilateral. Eu estou tentando entender a diferença do brainstorm. Porque no MDR, o que é? Você fica lá, e às vezes são luzes, às vezes são sons, você fica lá, e você fica... Você não fala nada. Não, você fala. Mas não no há... MDR você fala mais do que no brainstorm. Muito, você fala bastante, né, MDR? Porque você tem a tese... É que quando você fica assim, então você teve um acidente de carro, foi roubado, estou me lembrando do que eu já vi, nunca usei MDR, então. Você está lá no estudo que eu li, então você teve um estupro, você tem um estresse, você está vendo a revivência pós-traumática em função do estupro. Então no MDR, o ambiente da estimulação é física que não depende do terapeuta. O cara não tá depende lá, do terapeuta. E aí ele deve... O MDR não tem uma perspectiva relacional. Então ele fica virando, e aí o que o terapeuta faz é estimular, ele me conta o que aconteceu. Então ele vai contando, olha. Na verdade, a partir de cada série, no MDR, você faz uma série de movimentos, a cada pausa você pega um feedback. Exato. E aí você vai tendo, isso eu não sei todo o protocolo, mas aí o terapeuta, pelo que eu entendo, não tem a ver muito bem com pontos específicos do cérebro. E o que eu já li dos artigos tinham muito mais a ver assim, eles mapeiam, não áreas específicas relacionadas a uma história, mas assim, há algumas alterações gerais do cérebro na medida em que você estimula, verbaliza, estimula e verbaliza, o que você tem é uma resposta. O que surpreendeu no MDR foi a velocidade na qual a revivência desaparece. Não é? Então,
aquela dificuldade de estar vivendo o estupro novamente, ou o roubo, ou o assalto, ou nesse caso a maioria dos principais estupros foram com soldados que voltavam da guerra, ou passaram, né, por situações de terrorismo e tal. Então eles, às vezes tem indivíduos que com uma sessão de MDR param de ter vivência, porque tem uma efetividade assombrosamente alta. Então os primeiros estudos chamavam a atenção isso, porque é que é a mesma história, como o indivíduo conta, mas porque é que com a estimulação você chega tão rápido ao saber. Então o estudo do MDR começa com estresse pós-traumático, como o Daniel falou, e tinha essa dimensão. Mas no MDR, até onde eu acompanhei, né, Daniel, o que as neuroimagens vão associando é o seguinte: áreas diferentes são acionadas, mas o que você tem é que você ativa as duas, e de alguma forma, ao ativar as duas, você integra informações que atualizam. Até onde eu me lembro, isso foi mais moderno que eu li esse negócio, já faz uns 8 anos. Então, mas vocês têm um elemento diferente, mais personalizado, que se vocês estão pensando que há vocês estão primeiro incluindo um aparato visual como dica do terapeuta. Então, não é só ele olhar, mas há um ponto crítico. Que pode ser um ponto de percepção interna, né? Isso. Eu dei o exemplo... Sim, mas você não tem acesso à percepção interna. Como terapeuta, você vai ficar sensível aonde o olho usa. Mas eu posso pedir o feedback. Então, quando você pensa na questão, você fica mais ativado com ela aqui, aqui ou aqui? Aqui. Acima, como aos olhos ou abaixo. Como é que ele discrimina que ele está mais ativado? Ele pelas sensações? Pela percepção. Algumas pessoas vão ter essa percepção, outras não. E aí depende também do conteúdo que você está querendo tratar. Sim. Às vezes eu posso estar fazendo a varredura do que a gente chama de janela externa, porque é eu de fora percebendo, e aí o cliente vira e fala: não, é aqui, é aqui. É a percepção interna. Que aquilo ativa mais o conteúdo que vocês querem trabalhar. Tem sempre um conteúdo induzido, você tem que ter um tema na sessão. Você sempre vai ter um foco, mesmo que esse foco seja positivo. Tá. Então, e é esse foco que você lança e diz qual é desse ponto que está ativando esse foco. Quando você pensa no artigo que está em cima da tua mesa. Entendi. Estou supondo que tem. Tem vários. Agora está no meu computador, então, saiu de cima da mesa. O computador está em cima da mesa. Agora, então está aquela, antigamente era em cima. Na verdade, tem lá um arquivo que são 4 só de artigos. Mas aí agora são todos no computador. Eu baixo, ele fica lá me chamando. Quando você lembra da pasta de arquivos, artigos, já pensei. Como que você sente no teu corpo? Vontade de mijar nesse exato momento, mas acho que é por causa da coca que eu tomei. Mas deixa eu focar. Se eu pensar no artigo que eu estou escrevendo ou no artigo que eu quero ler, que você está falando da escrita. Eu estava pensando no de escrever. De escrever. Nossa Senhora das Batinas. Quando você entra em contato com o processo de escrita, como que o teu corpo se ativa? Quais são as sensações, emoções, reações corporais? Desespero. Boa pra isso, a hora que você vai entrar, você põe a cabeça no travesseiro. Não, é verdade, isso não é exagero. Eu começo a pensar no artigo, eu fico pensando, eu sinto a minha mão gelando. Eu entreguei. Porque parece que eu não tenho tempo de. Eu queria não ter mais nada para fazer a tarefa. Aí isso já é já é algo que chega à linguagem. Pode ser um processo. Tá vendo a diferença? Interpretativo, como pode ser o reflexo da linguagem de alguma conexão subcortical. Eu só sei que eu tô fodida, mas o resto... Eu entreguei a minha qualificação e o prazo estava bem em cima, né? E aí tava lá texto, tudo. Aí eu entreguei normal, tudo bem pra casa. Aí eu fui pro laboratório e o pessoal falou: por favor, volta que você tá drogado. Aí ficou uns 3 dias com uma sensação de relaxamento que eu nunca tinha sentido na minha vida. Sim, né? Não, é uma sensação de corpo.
Então, é uma coisa complicada. É essa ativação corporal, né, que às vezes não é só corporal, que a gente vai usar para localizar o ponto. Então tá, então você não pede a elaboração, você vai, é essa coisa mesmo do sentido na hora que você estimula a área. Visual, perfeito. Eu acho Eu que... queria que você discutisse um pouco, porque a gente é um grupo, eu sei que você ainda tem. Então, eu queria fazer eu acho que a demonstração vai dar muito subsídio para uma discussão.